Muy buenas tardes, Uma boa tarde, amables amáveis amigos y hermanos, amigos e irmãos. aquí en Cepita, Aqui em el Puno, Cepita, Perú. El Es Puno, para mí Peru. un privilegio Para mim grande é um estar con grande ustedes privilégio poder estar com para vocês compartir unos para momentos compartilhar alguns de momentos compañerismo de alrededor companheirismo del programa de em torno Dios do programa de correspondiente a Deus este tiempo correspondente final a este tempo para final, los países latinoamericanos para os y países caribeños, latino-americanos e caribenhos, en donde Dios tiene muchos hijos, onde Deus tem muitos porque filhos, Dios ha colocado en la América Latina y el porque Caribe Deus colocou na América Latina hijos e no e Caribe hijas de Dios filhos e para vivir filhas en de Deus este hermoso para viverem territorio que neste Dios ha formoso creado, território o qual Deus donde la criou, bendición de Melquisedec onde a bênção de viene en Melquisedeque este tiempo vem final. neste tempo final. Reciban mis saludos Recebam todos los ciudadanos os deste hermoso cidadãos territorio deste formoso território de Cepita, recebam minhas las saudações. autoridades municipales Também y as autoridades municipais gubernamentales. e Que Dios governamentais. les bendiga Que Deus grandemente os abençoe y grandemente llene este territorio e de su encha bendición. este território da sua bênção, Melquisedec, el rey de Salem, a bênção de Melquisedeque, rei de Salém, el cual e bendijo sacerdote a do Abraham. Deus Altíssimo, qual abençoou a Abraão. Por consiguiente, E, a portanto, su simiente a sua estaba semente, en él. a qual estava nele, En el nombre eterno del Señor no nome Jesucristo. eterno do Amén. Senhor, Jesus E amém. Cristo. Quiero Amém leer e en el amém. Génesis Eu quero ler aqui no Gênesis, no capítulo 14, versos 14, 17 en adelante, versículo Abraham 17 em diante, quando Abraão voltava la batalla, da batalha, tenido la victoria, tendo obtido a y vitória habiendo recuperado, e tendo recuperado, libertado a Ló e a sua família e aos habitantes Sodoma, de que Sodoma, habían sido llevados os quais cautivos. tinham sido levados Ahora, como escravos. dice, cuando volvía Agora de la diz derrota assim: de los de quando voltava da derrota de Laomer Kedorlaomer e dos reis que com ele estavam, então o rei de Sodoma saiu para recebê-lo no vale de Save, o qual é o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, tirou pão e vinho e o abençoou, dizendo-lhe: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu a ele os dízimos de tudo. E então o rei de Sodoma disse a Abraão: Me dê as pessoas e toma para ti os bens. Ao que Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Tenho levantado minhas mãos a Jeová Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que desde um fio até uma correia de um calçado eu nada tomarei daquilo que é teu, para que não diga, eu enriqueci a Abraão, exceto somente o que comeram os jovens e a parte dos varões que foram comigo, Abner, Escol e Manre, os quais tomarão as suas partes. Aqui podemos ver a Melquisedec.
Podemos ver aqui a Melquisedeque aparecendo a Abraão e abençoando a Abraão. Podem sentar, queiram ter a gentileza. Algumas pessoas se perguntou, e quem é este Melquisedeque que apareceu a Abraão, o qual é sacerdote do Deus Altíssimo, e do qual também São Paulo nos fala, dizendo no capítulo 7 de Hebreus, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu para receber a Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem assim mesmo deu a Abraão os dízimos de tudo, porque cujo nome primeiro significa rei de justiça, e também rei de Salém, isto é, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e não tem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, e permanece sacerdote para sempre. Agora, quem é esse personagem que permanece como sumo sacerdote para sempre no templo de Deus no céu? Este personagem é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que, conforme a ordem do templo que está no céu, Deus ordenou ao profeta Moisés construir um templo aqui na terra e ordenou que se colocasse uma ordem sacerdotal, a qual é um tipo e modelo da ordem sacerdotal do templo que está no céu. Ou seja, que a ordem sacerdotal de Levi vem a ser um tipo e modelo da ordem sacerdotal de Melquisedeque, do templo que está no céu. Desta ordem sacerdotal de Levi, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e com ele houveram muitos sacerdotes que ministravam. Porém, o sumo sacerdote era Arão, e o único que podia entrar ao lugar santíssimo do templo que Moisés tinha construído. No lugar santíssimo estava a Arca do Pacto. Estavam dentro da Arca do Pacto as tábuas da lei, o maná que Deus ordenou a Moisés que recolhesse e o colocasse em uma vasilha de ouro. E lá também estava a vara de Arão, a qual reverdeceu. E sobre a Arca do Pacto estava o propiciatório, que é a tampa que cobre o propiciatório. Esse propiciatório foi feito de ouro puro. E esse propiciatório foi feito da mesma peça de ouro. E nele estavam 2 querubins de ouro, um de cada lado. E entre esses querubins de ouro, ali sobre o propiciatório, estava a presença de Deus. Ali estava Deus na luz da Shequina, naquela luz mística. E desde lá, Deus se manifestava. Deus, dali, ele também falava ao profeta Moisés, de acordo com como Deus disse, no capítulo 25 e versículo 21 ao 22 do Êxodo, onde ele diz: E colocarás o propiciatório em cima da arca, e na arca colocarás o testemunho que eu te darei. E desde ali eu me declararei a ti e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Estando Deus sobre o propiciatório,
e de entre os dois querubins de ouro, ele se manifestava ali e falava ao profeta Moisés. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava naquele lugar. Porém, Moisés entrava em todo momento que necessário fosse, porque ele era o profeta mensageiro daquela nova dispensação, a dispensação da lei. E através do profeta Moisés, Deus deu a lei ao povo hebreu. Portanto, Moisés é tipo e modelo também de Melquisedeque. E sendo Moisés o legislador e rei do povo hebreu, representa a Cristo como rei. E agora, vejam vocês como Deus refletiu aqui na terra, em Moisés e Arão, esse ministério de Melquisedeque, de rei e sacerdote, e também refletiu tudo o que está no céu, no templo de Deus. O refletiu aqui na terra, entre o povo hebreu, no templo que Deus lhe ordenou a Moisés que construísse. Por isso, a Escritura diz, São Paulo diz, que tudo que lá estava era um tipo, um modelo do templo que está no céu. No capítulo 9 do livro aos Hebreus, São Paulo disse: agora bem, o primeiro pacto tinha ordenança de culto e santuário terreno, porque o tabernáculo estava disposto assim. Na primeira parte chamava o lugar santo, estava o castiçal, a mesa e os pães da proposição. Depois do segundo véu estava a parte do tabernáculo, chamava-se o lugar santíssimo, o qual tinha um incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma coluna, uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que havia reverdecido e as tábuas do pacto, e sobre ela os querubins de glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas agora não se pode falar em detalhes. E estavam dispostas assim estas coisas. Na primeira parte do tabernáculo entram os sacerdotes continuamente para cumprir os ofícios do culto, mas na segunda parte somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, dando o Espírito Santo a entender com isto que ainda não tinha se manifestado o caminho ao lugar santíssimo, entretanto que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé, o qual é símbolo para o tempo presente. Vejam como Deus lá simbolizou tudo o que Deus estaria realizando e as coisas que estariam acontecendo no templo de Deus no céu. E assim como o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo com o sangue da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus, uma vez ao ano, ele fazia isto. Agora, no templo que está no céu, o sumo sacerdote do templo que está no céu tem que entrar ao lugar santíssimo desse templo, porém tem que entrar com o sangue do sacrifício pelo pecado.
E esse sacrifício pelo pecado, no templo que Moisés construiu, se efetuava esse sacrifício no átrio, onde estava tudo o que se requer para se efetuar esse sacrifício. E dali logo o sumo sacerdote tomava o sangue desse sacrifício e o levava dentro do templo ao lugar santíssimo. E agora, porquanto tudo que Moisés construiu naquele templo é um tipo e modelo do templo de Deus, Cristo, o sumo sacerdote, Melquisedeque, o qual é Jesus Cristo, o qual apareceu aos profetas do Antigo Testamento em diversas ocasiões em seu corpo teofânico. Apareceu em seu corpo teofânico no Antigo Testamento. Agora, se faz carne entre a raça humana e ele é conhecido pelo nome de Jesus. Por isso, Jesus podia dizer: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se regozijou. Abraão tinha visto a Melquisedeque e também, em outra ocasião, tinha visto a Elohim, que é o mesmo Deus, em forma humana, materializado frente a Abraão, e tinha comido com Abraão. Ou seja, que Abraão, o pai da fé, já tinha visto a Melquisedeque, o qual é o mesmo Elohim, o sacerdote do templo que está no céu, o qual viria para a terra, materializado em carne humana, entre a descendência de Abraão, segundo a carne, primeiramente, o qual é o Israel terreno. E por isso é que Melquisedeque, o qual é o mesmo Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre o povo hebreu para realizar o sacrifício pelo pecado, para a reconciliação de todos os filhos e filhas de Deus, para a reconciliação de toda a descendência, a semente de Abraão, tanto para a reconciliação da descendência de Abraão segundo a carne, como também para a descendência de Abraão celestial, porque temos a descendência de Abraão terreno, o qual é o povo hebreu. Esse é o Israel terreno, e nós temos a descendência de Abraão celestial, a qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Israel celestial. E para a reconciliação do Israel terreno e do Israel celestial, Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo que está no céu, teve que vir para a terra para efetuar o sacrifício pelo pecado. E se fez carne e ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício vivo pelo pecado. Por isto, João Batista disse, falando a respeito de Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, Melquisedeque vem à terra para abençoar a semente de Abraão e efetua o sacrifício na cruz do Calvário, onde o crucificaram, e lá se efetua o sacrifício pelo pecado. Temos aí a Jesus Cristo cumprindo todos os tipos e modelos daqueles sacrifícios que o povo hebreu realizava pelo pecado e pela reconciliação do povo.
Portanto, nesse só sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, se cumpriu o sacrifício do Cordeiro Pascual e também o sacrifício do bode macho da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E todos os demais sacrifícios que se efetuavam se cumpriram nesse sacrifício de Jesus Cristo. E ali, estando naquele corpo de carne, aqui neste planeta Terra, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo do templo que está no céu, e rei de Salém, ou seja, de Jerusalém e rei de paz, podemos ver que ele efetuou o sacrifício onde? No átrio, porque este planeta Terra é o átrio da casa de Deus. E agora, Jesus Cristo passa com seu próprio sangue, quando ele ascende ao céu, como sumo sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu. Passa ao mesmo céu, ao lugar santíssimo, ao trono de Deus, passa a esta dimensão celestial e coloca sobre o trono de Deus, sobre a cadeira ou assento de misericórdia, ele coloca seu sangue. E ao colocar o seu sangue lá, o sangue da expiação efetuado por Cristo, ele converte aquele trono de Deus em um trono de misericórdia para a raça humana. E, portanto, começam as bênçãos de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo do templo que está no céu, a fluir desde o trono de Deus para a raça humana. E deste modo, toda pessoa que ouve a obra que Jesus Cristo, Melquisedeque, realizou neste planeta Terra, morrendo na cruz do Calvário e logo ascendendo ao céu, levando seu próprio sangue e colocando no trono de intercessão, ou assento de intercessão no céu, para interceder por toda pessoa que o recebe como o seu Salvador e lava seus pecados em seu sangue. Agora, para essas pessoas, a bênção de Melquisedeque vem sobre eles, para deste modo receber as bênçãos do céu, do trono de Deus, para ser reconciliados com Deus. Por isto, São Paulo dizia: reconciliai-vos hoje com Deus, através do sacrifício de Cristo e do seu sangue derramado na cruz do Calvário, e levado ao trono de Deus no céu, onde Cristo se sentou e colocou o seu próprio sangue, e lá se colocou como intercessor, e ele permanece fazendo intercessão por todos os filhos e filhas de Deus que vieram a viver neste planeta Terra. E, portanto, são o Israel celestial, são os descendentes celestiais de Abraão, os quais são abençoados por Melquisedeque, aquele que abençoou a Abraão. Agora, podemos ver que Melquisedeque esteve abençoando a semente de Abraão durante todos estes anos que transcorreram, 2000 anos de Cristo até aqui. Esteve enviando esta bênção desde o céu
desde o trono de Deus e continua enviando esta bênção para a reconciliação de toda pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador e lava os seus pecados no sangue de Cristo. Então, Deus lhe dá o seu Espírito Santo, e a pessoa obtém o novo nascimento, e a pessoa, deste modo, vem a pertencer plenamente ao Israel celestial, a esta descendência celestial de Abraão. Agora, temos visto a bênção de Melquisedeque. E como Melquisedeque, que é Jesus Cristo, está como sumo sacerdote da ordem celestial do templo de Deus no céu. Está no lugar santíssimo fazendo intercessão por cada filho e filha de Deus, até que entre até o último dos escolhidos de Deus. E neste tempo final, assim como Ele os procurou em diversos territórios, neste tempo final, Ele os está procurando, os está chamando, os está reunindo na América Latina e no Caribe, e os está colocando nesse Israel celestial, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que também é o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver que Deus está derramando desde seu trono. Agora podemos ver que Deus está derramando desde o seu trono as bênçãos celestiais, porque Melquisedeque está no lugar santíssimo do templo que está no céu, e Melquisedeque é nosso amado Senhor Jesus Cristo, e desde o trono de Deus Ele está enviando suas bênçãos neste tempo final sobre o continente latino-americano e caribenho, e está nos abrindo o entendimento para que possamos compreender todos estes mistérios do reino de Deus, e assim está chamando, reunindo a todos seus escolhidos neste tempo final. Os está chamando e reunindo, onde? No corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. E esse também é o templo espiritual de Jesus Cristo, o qual representa ou é a representação do templo celestial de Deus. Temos visto que as pessoas pertencentes a este Israel celestial são os filhos do rei Melquisedeque, os quais estão aparecendo neste planeta Terra de era em era, e, portanto, são lavados dos seus pecados com o sangue de Cristo e são reconciliados com Deus. E no Israel celestial, e no templo celestial, e no templo espiritual de Cristo, eles são os reis e sacerdotes, dos quais nos fala o Apocalipse, quando nos ensina que Jesus Cristo nos redimiu com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo do 4 ao 6. E também no capítulo 5, versículo do 8 ao 10. Vamos ver capítulo 5, versículo do 9 ao 10, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque tu foste morto, e com o teu sangue nos redimiu para Deus, de toda linhagem, língua, povo e nação, e nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam vocês como Melquisedeque, o rei de paz e rei de Jerusalém,
e sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu. Ele tem muitos filhos e filhas aqui na terra, os quais são reis e sacerdotes do templo espiritual de Cristo e do templo celestial de Deus. E a Escritura diz que reinaremos com Cristo sobre a terra por 1000 anos, e aí estaremos como reis, sacerdotes desta ordem celestial de Melquisedeque. Tudo isto foi refletido na ordem terrena de Arão como sumo sacerdote e todos os demais sacerdotes descendentes de Levi. Agora, podemos ver como está vindo para a raça humana a bênção de Melquisedeque para todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, no céu, porque esses são os filhos do rei Melquisedeque, que assim como o rei Melquisedeque, Jesus Cristo, veio para a terra em carne humana, temos tido que vir também em carne humana e recebermos a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo para ser reconciliados com Deus e sermos restaurados para a vida eterna. E assim podermos ter nossa obra, nosso ministério, como sacerdotes de Deus e reis de Deus, da ordem celestial de Melquisedeque, para, no glorioso reino milenial de Cristo, reinarmos com Cristo por 1000 anos e logo por toda a eternidade. E por isto é que, para vocês, amigos e irmãos que me ouvem, nesta ocasião, a bênção de Melquisedeque está sendo derramada sobre este território peruano e sobre toda a América Latina e o Caribe, porque Melquisedeque tem muitos filhos e filhas neste território, os quais, neste tempo final, são chamados e reunidos e preparados para receberem as bênçãos de Melquisedeque e assim obter a imortalidade e reinar com Cristo por 1000 anos e logo por toda a eternidade. Ele está chamando e reunindo a todos seus filhos. E quando se completar o número dos filhos do rei Melquisedeque, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E então entraremos para a imortalidade física, porque teremos um novo corpo eterno. E isto é para cada um de vocês, amigos e irmãos que me ouvem nesta ocasião, nesta noite, através do rádio ou também os que estão aqui presentes. Que as bênçãos do rei Melquisedeque, as bênçãos do rei Melquisedeque são para todos vocês, amigos e irmãos que me ouvem através das ondas de rádio e também para os aqui presentes. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da bênção de Melquisedeque. Temos visto como está vindo a todos nós esta bênção do rei Melquisedeque, através de Jesus Cristo, qual é o rei Melquisedeque, abençoando-nos a todos nós, na América Latina e no Caribe, e assim nos reconciliando com Deus neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Rei, Melquisedeque e sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.